Combinações de cartas de acordo com o estilo europeu de leitura. A pedidos, hoje eu vou falar da Justiça com o 3 de espadas. Para quem não me conhece, eu sou Camila e neste canal eu te ensino a ler tarô para si mesmo através das combinações de cartas. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. A Justiça com o 3 de espadas. Então, o arcano da justiça, o arcano maior da justiça, pode representar a lei, as leis civis ou leis naturais ou as leis do universo. Pode representar regras, normas, pode representar o que é correto ou uma pessoa que é correta, que procura agir de acordo com a lei ou mesmo procura agir de acordo com os seus princípios, com os seus valores. Uma pessoa que é justa pode representar o que é justo, a justiça. O que é correspondente, a lei da correspondência. A justiça pode representar proporção, o que é proporcional. Pode representar, inclusive, correspondências mágicas, para quem trabalha com bruxaria, com magia. Pode representar retidão, uma pessoa cumprindo com o combinado, cumprindo com o acordo, a pessoa pagando uma dívida, por exemplo. Pode representar a decisão correta, a medida correta de algo, ou, por exemplo, quando você fala o preço justo, este carro, ele de fato vale este valor, então a medida correta. Pode representar contratos formais, contratos legais, legalizados ou legalizar algo, acordos formais, imparcialidade, rigidez, num sentido negativo. O arcano da justiça pode representar também rigidez, inflexibilidade, até falta de misericórdia, assim. Pode representar equilíbrio ou equilibrar algo. Pesos, medidas, proporção, como eu falei, pode representar a decisão acertada numa determinada situação e pode representar mesmo uma balança, Os arcanos, eles sempre podem representar também elementos presentes na ilustração da carta. Então, aqui pode representar uma balança ou pesar algo na balança, Também pode representar o arcano da justiça. E 3 de espadas, arcano menor. O 3 de espadas pode representar um não, quando a pessoa diz não, tanto alguém dizendo não para a gente, como a gente dizendo não para alguém. Pode representar uma não permissão, Não é permitido, não pode. Pode representar dor física ou emocional, essa dor pode ser por vários motivos. Pode representar tristeza, lágrimas, sofrimento, infelicidade, que pode ser uma pessoa que ela não só está passando por um momento triste, mas que a pessoa é infeliz. Pode representar desencanto, desilusão. Então, a desilusão, ela acontece quando a pessoa descobre que uma coisa não é do jeito que ela acreditava que fosse, ou algo que ela, achava que era verdade, não é, mas que esta verdade até então era algo que ela queria que fosse. Aí ela descobre que não é uma desilusão. Então aqui o 3 de espadas, é como se essa espada que vem no meio, ela representasse o ás de espadas. É como se fosse tirando a dúvida, ou resolvendo o problema da dúvida. Então no 2 de espadas você tem uma dúvida. No 3 de espadas, pode representar, não necessariamente sempre vai acontecer assim, mas o 3 de espadas pode representar quando veio a verdade, e esta verdade, por um acaso, era uma verdade que machucava, uma verdade que feria, ou seja, a conclusão não foi favorável, uma verdade que dói. Por isso também esta desilusão, a verdade ou a informação, a informação que é a verdade, trazendo esta clareza, resolvendo o problema da dúvida, mas neste caso, uma verdade que fere, uma verdade que não é o que eu queria. Também pode representar, como a gente vê claramente na ilustração, um coração partido.
O 3 de espadas, semelhante ao 5 de espadas, pode representar fracasso, derrota. E uma diferença que eu observei, né, até então, do 3 de espadas para o 5 de espadas, nesse sentido de fracasso e derrota, é que no 5 de espadas é um fracasso pessoal, vamos dizer que é um fracasso pessoal, ou seja, é uma coisa que eu não consigo fazer. Várias pessoas conseguem fazer, mas eu não consigo. E no 3 de espadas é como se fosse um fracasso no sentido de que isso não é possível, ou não é possível fazer desta forma. Então vamos supor, né, dando um exemplo, que em relação a uma receita de um bolo comum, né, eu quero fazer um bolo comum, porque tem outras formas de fazer bolo, né, mas aqui no exemplo, eu quero fazer um bolo, e aí alguém pega e fala, olha, não é possível fazer bolo sem farinha de trigo. Então isso seria um caso generalizado, né, vamos dizer, olha, o bolo, ele faz com farinha de trigo, então não tem como ninguém fazer o bolo sem farinha de trigo, isso não é pessoal. Não é pessoal, precisa da farinha de trigo. Então é como se o 3 de espadas ele falasse, olha, não é possível fazer assim, ou dessa forma não vai dar certo. O 5 de espadas já é como se eu tivesse todos os ingredientes, né? Eu tenho a farinha de trigo, mas eu não consigo fazer o bolo. Eu tento fazer o bolo e eu não consigo. Muita gente consegue, mas eu não consigo fazer bolo. Então, quando é vamos dizer que, entre aspas, uma derrota pessoal, um fracasso pessoal, seria mais o 5 de espadas. Isso, né, eu tô falando para vocês de acordo com a minha observação das cartas, foi o que eu observei até então. Então, o 3 de espadas, ele pode ser isso também, né? Vamos dizer que um fracasso, você não conseguiu, né, ou uma coisa não deu certo, ou não está dando certo, mas não é por um motivo pessoal, né, tem a ver com algum fator externo, alguma coisa envolvida ali na situação. O 3 de espadas pode representar também uma ferida, um corte, pode representar uma cirurgia, né, aqui é como se estivesse cortando ou perfurando o órgão, né, então também pode representar uma cirurgia, pode representar cancelar algo ou ter que cancelar. O número 3, ele normalmente, né, como a gente pode observar no 3 de paus, 3 de copas, 3 de ouros, tem mais pessoas na carta, né, porque o número 3 ele fala de expansão, ele fala de você ter contato com o externo, né, da interação social e tal. Então, nos outros naipes, né, de número 3, você tem mais pessoas, você tem ali interação social, amizades, mas no 3 de espadas, você não tem ninguém, né? Inclusive não tem nenhuma pessoa sozinha, né? Você só tem o coração. E este coração, ele está como que suspenso neste espaço, como se fosse subjetivo, né? Como se estas nuvens carregadas e pesadas, esta tempestade, estivessem acontecendo num lugar subjetivo, porque o coração físico não fica assim, suspenso no ar. Então aqui é como se quisesse denotar mais a dor emocional do que física, né? Mais a questão emocional do que física necessariamente, embora aqui pode representar também dor física, né? E dor, inclusive, no coração, o órgão mesmo. Mas nesse sentido, né, que eu estou explicando, que aqui não tem pessoas, o 3 de espadas, ele pode representar, então, a ausência, né? Aqui não tem pessoas, ao contrário dos outros arcanos de número 3. Aqui está faltando pessoas, então pode ser, assim, um coração solitário, né? Ou mesmo como a pessoa se sente, como eu falei, né? O coração está num espaço subjetivo, então pode ser aquela coisa que a gente fala, né? Que às vezes a pessoa está no meio de uma multidão e se sentindo sozinha, porque ninguém fala a sua língua, porque ninguém entende ela. Então aqui pode ser neste sentido também, né, de a pessoa estar se sentindo sozinha, muito solitária. Outra, né, esta representação, uma outra coisa, né, esta representação das nuvens carregadas com tempestade, também dá uma ideia de confusão, semelhante à carta das nuvens no Lenormand, né? Aqui tem uma confusão mental, pode ter brigas, a comunicação é ruim, falta de clareza,
né? Então tudo isso, daí a pessoa também se sentindo como se não tivesse com quem falar, se sentindo sozinha. Então aqui pode ser uma dor de solidão também. E aqui, então, né, a pessoa pode estar vivendo num ambiente hostil, num ambiente opressivo ou num ambiente frio. Por quê? Porque aqui é como se estivesse frio, chovendo, uma tempestade, semelhante ao 5 de ouros, né? No 5 de ouros a gente tem uma situação pior, vamos dizer, né? Porque está nevando e não é possível plantar na neve e prosperar na neve. Então, como tem muita neve, né? É como se já fosse um congelador, né? Uma situação que está um frio neste nível, né? De congelado, algo assim. Então, o 5 de ouros já tem uma situação muito, muito ruim, vamos dizer, em termos de relacionamentos. Também pode ser pessoas que não têm afeto nenhum, né? Mas aqui no 3 de espadas, como que num nível menos intenso, mas também tem o quê? Um ambiente frio, chuvoso, tempestade, o que também pode denotar, né, uma situação turbulenta, né? Um momento de tempestade, então um momento difícil que a pessoa está vivendo. Uma outra coisa que a gente pode ver no 3 de espadas é como se não houvesse da parte da própria pessoa uma permissão. Aliás, isso pode ser tanto da parte da própria pessoa como por causa do ambiente que ela vive, né? Vamos dizer que no 3 de espadas não existe uma permissão de sentir, né? Ou está acontecendo esse tipo de comportamento ou dinâmica, em que não é permitido a pessoa sentir e não é permitido a pessoa expressar, não é permitido que ela se expresse, não é permitido que ela fale, ela não pode verbalizar, ela não pode comunicar os seus sentimentos, fazendo com que estes sentimentos que não estão sendo canalizados através da informação, através da comunicação, eles fiquem como se estivessem contidos e reprimidos dentro da pessoa. E essa repressão, né, da comunicação e da expressão, ela uma hora vai se voltar contra a própria pessoa. Então é como se estivesse guardando, né, todos esses sentimentos e essas dores, e esses incômodos e esses desconfortos, guardando onde? Dentro do coração. Então, todas as informações, elas estão concentradas no coração, e elas não são colocadas para fora, elas não são expressas, e isso gera o quê? Vai gerar o quê? Vai gerar tensão, dor, sofrimento, e muito provavelmente vai somatizar num problema físico, um problema de saúde. Inclusive, vai gerar dor no coração mesmo, né? Dor física, dor que a pessoa, não só no sentido emocional, mas dor no coração que a pessoa vai sentir, né? Vamos dizer que mesmo que ela não tenha um problema de saúde relacionado ao coração, ela vai sentir dor no coração físico mesmo, né? Estou querendo dizer no órgão. E isso, como eu falei, pode acontecer por causa do ambiente que a pessoa vive, né? Não é permitido a ela falar, não é permitido se expressar, ela não pode dizer quando ela está triste, ela não pode, enfim, ela não pode se expressar, olha, não gostei, fiquei triste, né? Ou fiquei chateada. Mas isso pode estar acontecendo da pessoa para com ela mesma, né? Então, quando tem essa exigência de positividade absoluta, né, tem que estar 24 horas por dia, todo dia, positiva, tem que estar 24 horas por dia, todo dia, alegre, nunca pode reclamar, nunca pode dizer que ficou triste, nunca pode expressar a dor. O que acontece? A pessoa ela vai guardando as informações, ela vai retendo, guardando e segurando no coração, porque ela nunca expressa. Né? O coração está sentindo, o coração está avisando. Quando o coração sente dor, quando a alma se incomoda, né? Como ela avisa? Ela avisa com este desconforto, com esta dor, né? Ela está falando, olha, não estou gostando, está me incomodando, este lugar não é apropriado para mim. Então, é como se a alma fala através do coração, né? Vamos dizer que o coração é como se fosse o centro de força da alma.
E a alma fala através do coração. Quando não é permitido ao coração falar, quando não é permitido expressar, então é como se você estivesse retendo estas informações todas no coração. E você está fazendo o quê? Ferindo ele, porque ele não consegue se expressar. Então aqui é um caso também que você pode ver no 3 de espadas. O 3 de espadas também pode representar uma conclusão triste ou dolorida. Como eu falei, né, o próprio número 3 é como se ele trouxesse, né, uma conclusão, um desfecho, assim. E aqui pode ser, como eu falei, o Ás de espadas trazendo a verdade, né, ou trazendo a decisão que tira a dúvida ou resolve o problema da dúvida, mas neste caso é uma decisão triste, é uma decisão que feriu o coração, né, ou uma decisão que fere. E pode representar também o 3 de espadas problemas cardíacos mesmo, e facadas, né? Aqui pode representar, né, uma pessoa que de fato foi ferida desta forma fisicamente, ou foi agredida, enfim, com facadas, algo assim. Então, algumas possibilidades de combinação da justiça com 3 de espadas, de acordo com o estilo europeu de leitura que combina um arcano maior com um arcano menor. O arcano menor entrando como complemento. Possibilidades de combinação. Pode representar esta combinação. Vamos supor que você pergunta, né? Como está tal pessoa, né? Ou por que tal pessoa sumiu, né? Ou como tal pessoa está se sentindo. E sai a justiça com 3 de espadas. Pode representar que a pessoa está triste. Muitas vezes a justiça vai mostrar a correspondência, né? Eu já falei isso em outros vídeos, como se a justiça estivesse falando, olha, corresponde a uma pessoa triste. Neste caso, o tarô simplesmente está falando, olha, esta é a situação, né? A pessoa está triste, por exemplo, corresponde a uma situação triste, ou mesmo corresponde a uma pessoa infeliz. Esta pessoa é infeliz. Ou dizendo, né, corresponde a uma desilusão. Esta pessoa viveu uma desilusão. Por isso ela está, vamos dizer, isolada, né? No caso que você perguntasse, por que a pessoa não sai mais de casa? Ou porque a pessoa sumiu, eu não vi mais fulano. Aí podia sair a justiça com 3 de espadas. Corresponde a uma desilusão. Esta pessoa está vivendo uma desilusão. Esta pessoa está vivendo um momento de tristeza. Pode ser isso. Mas também poderia ser, né? Corresponde a uma pessoa infeliz, dependendo do caso, dependendo da pergunta. Uma outra coisa que pode representar a justiça com 3 de espadas é que a regra, né, a justiça representa as regras, as normas, a lei. Então aqui pode estar dizendo, a regra não permite, a regra diz que não, a regra diz que não pode, ou a lei não permite. Então pode ser a lei, né, de um modo geral, as leis civis do país, tal, mas pode ser as regras de um lugar. Por exemplo, olha, as regras do jogo, ou deste jogo, né, ou enfim, desta empresa, né, pode ser as regras de algum lugar, as regras da igreja, enfim, tá falando, olha, não permite, a lei não permite, ou de acordo com a regra não pode ser algo assim. Poderia ser também justiça 3 de espadas, num caso de uma pessoa que fez o exame, né, aí o médico viu lá o exame e falou, olha, este é um caso para cirurgia. Então, meio que dentro da mesma ideia, né? Corresponde a uma cirurgia ou corresponde a um caso de cirurgia. Aqui é preciso fazer uma cirurgia, ou mesmo que constatou pelo exame que tem uma ferida interna, ou tem uma lesão, ou uma perfuração num órgão, também poderia sair a justiça com 3 de espadas. Corresponde a uma ferida, corresponde a uma lesão. Pode sair, né? Se estivesse falando no caso, né, que eu estou dizendo, o exemplo de um exame e tal, que precisou de um exame para verificar, né, o que tinha, o que estava causando o problema, poderia sair. Justiça com 3 de espadas. Poderia ser uma situação assim também, né, esta combinação, em que o correto, o justo numa situação é dizer não. É como se falasse, olha, nesta situação você tem que dizer não, o correto é dizer não. O justo é dizer não, ou o justo é cancelar. O justo ou o correto, né? Ou até a decisão acertada
Às vezes não é exatamente sobre ser correto ou ser justo, mas numa determinada situação, esta é a melhor decisão, ou esta é a decisão acertada, né? Cancelar. Então vamos supor que, eu tenho um chefe, o meu chefe pediu para eu fazer uma coisa errada, ou uma coisa ilegal, ou até uma coisa que vai contra os meus princípios. E aí eu pergunto lá para o tarô, o que eu devo fazer agora que o meu chefe pediu isso? Sai a justiça, 3 de espadas. O tarô tá falando, o correto é dizer não. Tipo, o que você deve fazer é dizer não pro seu chefe. Não vou fazer, né? Não vou fazer esta coisa errada. Mas também poderia ser o caso, né, de que precisasse dispensar uma pessoa do trabalho. Olha, tem que mandar fulano embora, né? Sei lá, o fulano fez um negócio errado lá, roubou. Podia sair também justiça, 3 de espadas. O certo é mandar embora, aqui no caso como se você estivesse cancelando a pessoa ou cortando a pessoa, né? Mesmo que isso vá ferir a pessoa, né? Eu vou dizer para ela que ela tem que sair, isso vai ser uma decisão que vai feri-la, mas mesmo assim o correto é eu dispensá-la, no caso, né? Ou ainda podia ser, o correto é dizer a verdade, mesmo que esta verdade vá ferir a pessoa. Também como eu expliquei, né? Que pode ser como se fosse o Ás de espadas, resolvendo ali o problema da dúvida, mas eu chegando e dizendo, né, com a justiça e o 3 de espadas, eu dizendo a verdade para a pessoa, mesmo que isso doa, mesmo que fira. Também poderia representar a justiça com 3 de espadas, que a medida de algo ou a proporção está causando dor. Então, por exemplo, a pessoa fez muito exercício, fez muito agachamento, por isso ela ficou com dor na perna. Então, o tarô poderia estar indicando que que esta dor é devido à medida. Por causa desta medida ou por causa desta proporção que você ficou com dor. Ou, de repente, até uma pessoa que ficou triste porque recebeu muito pouco. Então, a pessoa ficou triste por causa da medida, porque foi muito pouco quanto foi dado a ela, enfim, de alguma determinada coisa. Também poderia representar que esta medida ou esta proporção não dá certo, ou não vai dar certo, não vai dar para fazer, também dentro desta ideia do fracasso. Como se você fosse fazer, né, pegando de novo o exemplo do bolo. Eu pego lá e separo os ingredientes, mas está faltando farinha de trigo. Era para usar 300 gramas e eu só tenho 100 gramas. Né? Aí a justiça com 3 de espadas poderia representar, olha, esta medida não vai dar certo. Com essa medida não vai dar para fazer o bolo. Uma outra possibilidade, né, da justiça com 3 de espadas seria que não vai dar para fazer o justo. Não vai dar para dividir, vamos supor, não vai dar para dividir a mesma medida para todas as pessoas. Então, vamos supor que eu tenho lá 10 balas para 3 crianças. Aí eu falo assim, vai sobrar uma bala e essa uma bala vocês vão tirar no par ou ímpar. Então, como se eu falasse, não vai dar para fazer o justo, ou não vai dar para dividir na mesma proporção, ou na mesma medida. Pode ser algo assim também, não vai dar para equilibrar, ou não vai dar para manter o equilíbrio, ou mesmo não vai dar para pesar. Por exemplo, eu tenho lá um objeto, sei lá, uma carga que é maior que a balança que eu tenho. Aí eu falo, não dá para pesar nesta balança, né? Poderia ser algo assim também. Pode ser, não vai dar para fazer um contrato, né? Não vai ter como nós oficializarmos um contrato e tal. Pode ser também. Também poderia ser, né? Corresponde a um lugar frio, hostil, talvez opressivo, como eu falei, né? A pessoa se sentindo neste lugar com 3 de espadas. E com a justiça, né, como se a pessoa estivesse dizendo, ou enfim, a pessoa está vendo no tarô, olha, este lugar que a pessoa está corresponde a um lugar frio, ou a um lugar hostil, ou um lugar em que ela não consegue se expressar, não consegue se comunicar, ou um lugar que tem briga, não tem harmonia na comunicação, pode ser também. Também poderia ser desilusão com a justiça. A pessoa entendendo que não foi feita justiça, né? Então aqui no 3 de espadas ela está desiludida com a justiça, ou de repente entendendo que a justiça fracassou. Ou mesmo a pessoa triste com a decisão da justiça. A decisão da justiça foi desfavorável, ou não foi o que a pessoa queria. Então a pessoa ficou
triste, ou mesmo sentiu seu coração ferido por aquilo que foi decidido. Então isso pode não ser só um caso de justiça, né? Pode ser assim, a pessoa não gostou, não ficou feliz, né, com a decisão da justiça, mas aqui também poderia ser com a decisão de uma determinada pessoa, né? O que essa pessoa decidiu me feriu. A pessoa pode ter decidido de acordo com o que ela entendia por correto, ou, enfim, tomou a decisão de acordo com seus valores, seus princípios, mas a decisão dela foi contrária a mim, foi contrária ao que eu queria, ou o que eu esperava dela, ou o que eu esperava da situação em si. E também poderia ser corresponde a algo que fere, como se você quisesse dizer que uma determinada coisa necessariamente ela causa dor no coração. Então, como se você dissesse, por exemplo, a saudade dói, a saudade machuca o coração. Então, você está dizendo, né, que esta coisa, vamos dizer, a saudade, ela corresponde a uma coisa que necessariamente causa dor, causa tristeza. Ou se você dissesse, a despedida sempre é triste, sempre é difícil o momento da despedida. Também poderia ser justiça com 3 de espadas. Corresponde a algo que dói, algo que machuca. Então essas foram algumas possibilidades de combinação da justiça com 3 de espadas. Eu peço que, se vocês gostaram do vídeo, que vocês curtam, que compartilhem e se inscrevam no canal. Continuem acompanhando para receber mais vídeos e aprender a ler o tarô de forma analítica. Muito obrigada e até o próximo vídeo.